Olá! Sabe, toda grande construção precisa de um alicerce sólido, não é? Com a fé, é a mesma coisa. Mas qual é a base que realmente sustenta a certeza teológica? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. E tudo começa com essa pergunta, que é a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que a gente pode ter certeza de que a nossa fé não é só uma opinião, um sentimento, mas sim uma resposta a algo que foi de fato revelado por Deus? Essa é a questão central que vamos explorar juntos. Ao longo da história, surgiram duas grandes rotas para tentar responder essa pergunta. Só que, como a gente vai ver, ambas acabaram se mostrando, digamos, incompletas. Vamos dar uma olhada em como elas funcionam e por que não são o suficiente. De um lado, a gente tem o racionalismo. A ideia é basear tudo, absolutamente tudo, na razão humana. O problema? Isso acaba transformando a religião em uma espécie de filosofia, só mais uma. Do outro lado, tem o fideísmo, que aposta todas as fichas na experiência interior, naquela sensação pessoal. É algo muito forte, claro, mas não tem como oferecer uma garantia objetiva. Afinal, como dizer que a minha experiência é mais válida que a sua? No fim das contas, os dois caminhos por si sós parecem levar a um beco sem saída. A incerteza. Então, peraí. Se não é só a razão e nem só o sentimento, onde é que a gente se firma? A resposta teológica é que a fé não é uma especulação, não é algo que a gente inventa. É, na verdade, uma resposta a algo objetivo que nos foi entregue. E esse algo objetivo é o que chamamos de revelação divina. Pense nela como o conteúdo, sabe? O quê da nossa fé. É o conjunto de verdades que o próprio Deus comunicou sobre quem ele é e sobre suas obras. Em teologia, isso tem um nome técnico. É o objeto material da fé. Mas ok, se a revelação é o quê, qual é o porquê de a gente acreditar? A razão final não está na lógica da verdade em si, mas sim na autoridade de quem revela, o próprio Deus. Como o primeiro concílio do Vaticano afirmou de forma bem direta, ele não pode enganar nem ser enganado. Esse sim é o fundamento que garante a certeza da fé. Isso nos leva a uma distinção que é, olha, crucial. Existe a fé objetiva, ou fides quae, que é o conteúdo, o depósito de verdades que a igreja transmite. E existe a fé subjetiva, ou fides quae, que é o nosso ato pessoal de dizer sim a essa verdade. O ponto-chave aqui é que a fé subjetiva só é autêntica quando ela se alinha com a fé objetiva da igreja. Não é algo que se inventa do zero, é algo a que se adere. Certo, mas aí surge outra questão, né? Como que essa fé objetiva, esse tesouro, é preservado e transmitido através dos séculos sem se perder ou se corromper? É exatamente aqui que entra o papel de uma autoridade viva. E essa frase de Santo Agostinho é simplesmente fundamental para entender isso. Ele não diz que descobriu a verdade do Evangelho sozinho, por conta própria. Não. Ele diz que o que o moveu a crer foi a autoridade da Igreja. Isso mostra perfeitamente a ideia de que a fé é recebida e não criada individualmente. O papel da igreja, então, pode ser resumido nesses 3 passos. Primeiro, ela recebe a revelação divina. Segundo, ela tem o dever de guardar esse depósito da fé intacto como um tesouro. E terceiro, com a assistência do Espírito Santo, ela tem a autoridade para interpretar autenticamente essa verdade para cada nova geração. Mas como a gente sabe se uma interpretação é autêntica? São Vicente de Lérins nos dá um critério de ouro aqui. A fé verdadeira é aquela que está em comunhão com o que a Igreja Universal acreditou em toda parte, sempre e por todos. É um teste de universalidade e de continuidade ao longo da história. Agora vamos analisar uma abordagem bem diferente que surgiu lá na Reforma Protestante e que oferece uma outra base para a certeza da fé. Esse princípio é conhecido como sola scriptura, que significa somente a escritura. A ideia central aqui é que a Bíblia, por si só, é suficiente. Ela seria a autoridade final e única em todos os assuntos de fé, sem precisar de uma tradição ou de um magistério para interpretá-la. Do ponto de vista católico, essa abordagem levanta algumas questões bem sérias. Por exemplo, quem interpreta a Bíblia? Sem uma autoridade final, cada pessoa acaba se tornando seu próprio intérprete, o que historicamente levou a uma enorme fragmentação de doutrinas. O argumento é que a sola escritura acaba deixando de lado a própria autoridade divina, que nessa visão é transmitida pela Igreja, e não apenas pelo texto escrito. Muito bem, vimos os caminhos, vimos o contraponto, agora vamos juntar todas as peças e ver como a perspectiva católica constrói seu alicerce de certeza. Olha, esse quadro aqui resume
tudo de um jeito bem visual, né? O racionalismo e o fideísmo, sozinhos, levam à incerteza. A sola escritura, por depender da interpretação privada, leva à fragmentação. Em contraste, a proposta da fé católica se baseia na autoridade do próprio Deus, que é mediada e garantida pela Igreja, buscando oferecer um caminho de certeza e também de unidade. E essa citação de São Cipriano talvez seja a conclusão mais poderosa de todas. Ela resume de forma brilhante esse vínculo que seria inseparável entre Deus, a fé que ele revelou, e a Igreja que foi estabelecida para guardá-la. Isso nos deixa com uma reflexão final. Onde é que cada um de nós busca a sua rocha de certeza? E com essa reflexão, a gente conclui essa nossa exploração sobre os fundamentos da fé. Toda esta análise é um resumo do artigo A Revelação Divina e o Fundamento da Teologia, do professor Alessandro Lima. Muito obrigada pela companhia